Então, olha lá que bacana o nosso conteúdo de hoje. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre os índios, né? A arte indígena. Olha que bacana. Um pouco das suas pinturas corporais, seus objetos, sua arte, um pouquinho sobre a vida deles. Olha, então, que legal. Então, a Tia Ana Paula está na página 247, capítulo 3, ok? E olha lá, para a gente começar, a gente vai para a atividade 10, a arte feita pelos indígenas. Olha lá que assunto interessante, importante e tão bacana. Todos os povos e etnias herdaram e desenvolveram cultura, cada um com suas características. A cultura indígena no Brasil é muito rica, pois as tribos ainda preservam suas particularidades nos ritos e na arte. Vamos conhecer um pouco mais da cultura indígena brasileira por meio de sua arte. Observe as várias manifestações da arte indígena e converse com os colegas e o professor para depois responder as perguntas propostas. E olha lá, Tia Ana Paula está aqui no vídeo, mas tem na apostila de vocês. Para começar, nós temos um cocar. Olha lá, então, que bacana. E o que eu utilizo para construir um cocar? Eu utilizo plumas. Olha lá, que interessante. Então, o cocar, eles usam no momento dos cultos, dos rituais. E olha lá que bacana. E cada um tem o seu formato diferente, cores diferentes, né? Um maior, outro menor. Olha então, que bacana. Depois ainda nós temos a cesta. Olha lá, a cesta decorada. E o que eu utilizo para fazer, para construir, para fazer uma cesta decorada? Uma cesta. O que eu utilizo? Eu utilizo fibras. Olha lá, que bacana, então, essa arte, esse objeto, né, de construção dos indígenas. E aqui nós temos um instrumento de sopro. Olha lá, que legal, né? Que eu utilizo a madeira para construir esse instrumento de sopro, né? Para fazer seus sons, suas danças. E olha lá o que observamos. O cocar também. Olha lá que acabamos de ver. E nós temos também, né, as cabaças para construir esses objetos, esses animaizinhos, né? Que aqui nós temos o tatuzinho, a gente tem cabaça, a gente tem a madeira também, que pode ser feita pode ser feita esses objetos de decoração. E olha lá, nós temos bonequinhas que podem ser feitas de cabaça, né? Nós temos feita de cabaças, de madeirinha. Temos também com a cabaça a gente pode fazer então também o chocalho, né? Que eles utilizam no momento de suas danças, dos seus rituais. E nós temos também os vasos feitos de argila, feitos de cerâmicas, que têm as suas ornamentações, essa decoração que eles seguem, né, um ritual, eles seguem uma regra, cada tribo tem um formato, vocês vão ver pelas pinturas corporais. E aí, depois dessa conversa de ver esses objetos, do que eles são feitos, para que eles utilizam, nós temos algumas perguntinhas que vocês terão que responder aí na apostila de vocês, exercício de aplicação. Nós temos o exercício 1 que tem o A, o B e o C, ok? Do que eles são feitos, se vocês já viram em algum lugar ou se vocês têm na sua casa, tá bom? Olha lá, e a arte indígena, deixa eu só tirar a minha carinha daqui. A arte indígena se caracteriza pelo seu utilitarismo, né? Pelas coisas úteis, necessárias que eles fazem, que é para o nosso cotidiano. Seus objetos destinam-se em usos rituais, religiosos ou comemorativos, né? Em festas, em rituais e funerais, né? No funeral. Em festas para caça, para adornos, para culinária, para brincadeiras. Né? Nós vimos o chocalho, vimos o cocar, as cabaças, né? Para suas brincadeiras, o adorno, que é o cocar, para decorar, para se enfeitar.
E o embelezamento desses objetos é muito importante para os indígenas, por isso usam tipos de materiais e cores que vêm de produtos da natureza. Como vocês sabem, eles não têm como ir comprar essas ferramentas, esses produtos para construir seus objetos. Então, eles utilizam daquilo que eles têm onde eles vivem, tá bom? Que é rico de madeira, é rico de cabaças, de cerâmica, de argilas, né? Então, eles têm muito esse tipo de material lá onde eles vivem. Vamos para a nossa próxima parte. Peraí que a tia Ana Paula vai passar o slide. E agora a gente vai para uma coisa muito importante, para as pinturas corporais. Por que eles fazem isso? Será que tem alguma técnica? Será que pode ser qualquer desenho? Será que eles fazem porque eles acham bonito? O que vocês acham? Vamos descobrir agora o porquê dessas pinturas. Temos muitas curiosidades para descobrir aqui agora. E a pintura corporal é uma das artes produzidas pelos povos indígenas brasileiros. Ela é utilizada com o objetivo de enfeitar os seus corpos em diversos rituais e também como forma de proteção contra insetos. Olha lá que bacana. Como vocês sabem, eles não usam roupas, né? Eles ficam com menos roupa possíveis, né? Isso a gente está falando um pouco dos índios do passado. Temos ainda até hoje, mas a maioria deles, né? Eles já colocam roupas normais, mas nós temos aqueles ainda que seguem esse padrão, esse ritual, né? Dessa característica deles. Então, olha lá, para decorar e também para se proteger contra os insetos, né? Eles vivem na floresta, vivem com poucas roupas. E olha lá, contra o sol, para não se queimar, e também contra maus espíritos. Eles acreditam que essas pinturas afastam os maus espíritos. E os indígenas acreditam que as pinturas corporais são capazes de garantir sorte e poder de atividades. Quando eles vão caçar, quando eles vão pescar, quando eles saem em viagens, quando eles vão às guerras. Então, eles acreditam que também serve como proteção. E cada tribo, olha lá que importante descobrir isso. Cada tribo tem uma pintura conforme o modo de viver deles, das heranças culturais deles. Então, é uma coisa que vem vindo lá do passado, né? De outras gerações. Então, não deixem de prestar atenção nessa parte, que cada tribo tem as suas pinturas diferentes uma das outras, tá bom? E olha lá, na região de Xingu, por exemplo, em Mato Grosso, os indígenas pintam seus corpos e faces para um ritual chamado Guarupi, cujo objetivo é homenagear os mortos ilustres, aqueles que eles são mais importantes na tribo, né, para os índios. Olha que bacana. E para fazer essas pinturas, existe uma tinta. E é uma tinta comprada lá na fábrica, na loja? Não. É uma tinta produzida, né, retirada da natureza. E olha lá, eles extraem da natureza essas tintas, né, que eles passam no seu corpo. E que nós temos o urucum, o genipapo e a tabatinga, né, que é o pó de calcário. Essas matérias naturais dão origem a algumas cores usadas pelos indígenas. O branco, eu consigo tirar pelo branco da tabatinga, que é o pó do calcário. O preto eu consigo, né, pelo o genipapo. Olha lá que bacana. E eu também consigo um tom esverdeado. E o vermelho do urucum, que nós conhecemos mais também como coloral, que a mamãe, né, utiliza para dar uma cor na nossa comida. E aqui nós temos algumas dessas pinturas corporais feitas, né, produzidas com essas tintas lá da natureza. Olha lá, os formatos, né, a sequência do mesmo desenho, né, no rosto, seus adornos, né, seus itens de decoração. Olha lá na orelha, no nariz, aqui debaixo, né, no queixo. Olha lá os seus colares feitos com os grãos, com as sementes que eles retiram ali das árvores, as pinturas. Olha que bacana, então. E antes da gente ir para o exercício de aplicação, eu vou deixar como dica para vocês um vídeo que eu achei uma gracinha, que é o Nossos Índios, Nossas Histórias, que é um desenho animado. Eu não posso, tem 7 minutos, a tia Ana Paula não pode deixar ele todo aqui. Mas é só pedir para a mamãe, para o papai, quem estiver assistindo aula com vocês, né?
colocar, acessar, e vocês vão assistir um pouquinho comigo aqui, tá? Pra despertar a curiosidade. Hoje eu vou contar a história de um povo que vive lá no estado do Mato Grosso. Esse povo é conhecido pelo nome de Bororo. A aldeia dos Bororo tem a forma de um grande sol. E as casas dos índios ficam em círculo. Assim, os raios desse sol são os caminhos que levam lá para a mata, lá para os rios. E no centro do círculo tem a casa dos homens. É onde os índiozinhos maiorzinhos vão aprender os segredos da tribo. Por exemplo, como fazer arco e flecha. Mas na casa dos homens as mulheres estão proibidas de entrar. E essa história que eu vou contar fala do momento da separação entre as mães e seus filhos. Como nasceram as estrelas. Faz muito... A tia Ana Paula vai parar aqui para vocês ficarem curiosos e assistirem, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a vida dos índios, né? Como eles vivem, os seus rituais. É muito bacana. E a gente vai fazer um exercício de aplicação que vocês têm uma silhueta aqui, uma pessoinha, que pode ser menino ou menina, que está de frente e outro está de trás, tá? Da parte de trás. E vocês vão ter que criar uma pintura corporal para esses índiozinhos. Olha lá que bacana. Então, a partir daquilo que nós observamos na aula anterior, nas imagens anteriores e no vídeo, vocês vão fazer esse trabalho, esse desenho, né? Esses formatos de desenho, as cores, nessa pintura corporal. Não deixem de realizar. Fazem olhinho, boquinha, quiser colocar adornos, né, que são aqueles enfeites dele. Se vocês quiserem colocar cocar também, pode colocar para enfeitar, para deixar mais bonito, tá bom? Não precisa fazer fundo, tá? Só mesmo pintar esses índiozinhos. E a gente termina a nossa aula aqui. A gente tem mais curiosidades, mais coisas bacanas para aprender sobre a arte indígena. Então, a gente aprendeu um pouquinho desses objetos, das suas pinturas corporais. A gente então tem um vídeo para vocês assistirem e essa atividade do índiozinho para vocês colorirem, desenhar, colocar uma pintura linda que a tia Ana Paula quer ver no nosso momento ao vivo, na nossa aula ao vivo, tá bom? É isso, meus amores, um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!